Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia e nessa aula nós iniciamos os nossos estudos do livro 3. E no vídeo de hoje nós teremos a presença ilustre dos meus amados alunos que fazem parte aqui das nossas aulas. Então já que estamos aqui, apresenta aí o tema da nossa aula de hoje. Verificaremos qual é a relação, na verdade, quais as relações que existem entre o campo e a cidade, mas eu espero que você perceba que há uma relação muito íntima entre esses dois espaços da geografia, cidade e campo. Estamos falando de uma relação onde um possa depender do outro, onde um contribui com o outro, ou seja, os dois juntos são muito importantes para nós. E como que a gente percebe essa relação entre esses dois espaços? Se a gente está falando da cidade e do campo, nós veremos da seguinte maneira. A alimentação, por exemplo, vem da onde? Vem do campo. É claro que nós compramos em supermercados, hortifrutis, granjas. Granjas? A gente compra coisa em granja? Eu não sei se vocês compram coisas em granja. Mas são alimentos que nós consumimos diariamente e que nós compramos em algum determinado lugar. Isso é depender. Isso é uma relação de dependência, porque apesar de estarmos na cidade, consumimos coisas que vieram do campo. Outra maneira que nós podemos perceber essa relação entre o campo e a cidade é através do nosso vestuário, a roupa que a gente veste, o calçado que vestimos. Isso também vem do campo. Como assim, tio Rodrigo? Minha gente, as matérias-primas que são produzidas lá no campo acabam ajudando na fabricação dessas roupas que a gente veste. Por exemplo, o algodão. Pode olhar aí na sua roupa, algodão, 100% algodão, isso vem da onde? O campo produz o algodão e esse algodão é transformado na indústria, trazendo ali os fios e tudo mais. E aí isso vai parar nas indústrias têxteis, produzindo então roupas para a gente vestir o nosso dia a dia. E a terceira forma que nós podemos ver esta relação entre o campo e a cidade e campo, é através da saúde, porque muitas coisas que são produzidas no campo acabam oferecendo para nós medicamentos, vacinas, produzindo aí vários tipos de remédios que utilizam algum elemento que foi produzido na área rural. Então veja, alimentação, vestuário e saúde vêm do campo, isso mostra esta relação de dependência um do outro. Agora, vamos analisar mais profundamente o que é que a cidade também pode oferecer para o campo nesta relação aí que nós estamos vendo. Como a gente está falando muito relação, vamos dar um nome bonito para isso, tá? Que é interdependência. Olha! Interdependência. O que é isso, tio Rodrigo? É uma relação em que o campo depende da cidade e a cidade depende do campo. Os dois agem em conjunto, os dois oferecem produtos, serviços, equipamentos um para o outro. Eu dependo de você, você depende de mim. Pegando o espaço rural, mais uma vez, só para deixar mais claro para vocês, o que é que o campo, o espaço rural, oferece para a cidade? Água, energia, alimentos, matérias-primas, mão de obra, espaço de descanso e de lazer. Nós vimos, minha gente, que o espaço rural oferece uma série de necessidades para nós aqui na cidade. Por exemplo, água. Vocês acham que vem da onde? É claro que muita coisa passa pela cidade, mas a produção, por exemplo, de água vem de nascentes de áreas rurais. A energia, essa energia elétrica que permite que eu tenha todo este cenário iluminado, é claro que hoje nós temos uma contribuição natural da luz do sol, mas tudo isso aqui que está ligado e funcionando só é possível graças à energia que é produzida também em áreas rurais, lá em usinas hidrelétricas. A cidade oferece o que em troca, tio Rodrigo? Serviços de saúde, cultura, tecnologia, produtos industriais, serviços financeiros e ensino superior. Nós vimos que as pessoas que precisam de alguma coisa que lá no campo não tem, precisará ser resolvida na cidade. Então, quando eu preciso de um atendimento médico, quando eu preciso que meu filho estude para se tornar um grande agrônomo, que é uma das pessoas que trabalham no campo, né? Preciso resolver algum problema financeiro, um problema no banco, na minha conta, eu preciso vir até a cidade. E mais, eu tenho lá minha roçado, né, a minha fazendinha, eu tenho o meu trabalho no campo, eu preciso de fertilizantes, eu preciso de produtos que são necessários para nós aqui no campo. Onde eu vou comprar isso? Na cidade.
Então tudo isso é oferecido pela cidade e claro, um pouco mais. Temos ainda tecnologias, temos ainda internet, sistema de comunicação e tudo mais. Isso é possível graças a essa relação interdependente entre campo e cidade. Mas veja, quase tudo que está à nossa volta vem de alguma origem lá das matérias-primas. Então é algo que eu retiro da natureza e transformo em algum produto. Neste caso, um móvel, alimento, vestimenta ou alguma outra coisa. E para que isso aconteça, ele vai passar por um processo de transformação. Minha gente, esse processo de transformação pode acontecer de duas formas. A primeira forma de transformação das matérias-primas em produtos acontece de maneira artesanal. No passado, as coisas eram transformadas, minha gente, por meio de manufaturas, ou seja, de um trabalho manual. A própria pessoa produzia aquilo e é claro que tem muita diferença quando a gente compara com os produtos que são fabricados na indústria. Então, a maneira artesanal, normalmente, utiliza um recurso que existe na natureza, mas é a própria pessoa quem transforma. Então não tem tanta mão de obra, né? Não tem tantos equipamentos e tantas máquinas para fazer esse serviço, né? Você consegue, no caso dos alimentos, produzi-los de maneira mais orgânica, sem utilização, por exemplo, de tantos equipamentos industriais e de tantos corantes e tantos conservantes que vão agora. Outra diferença que tem com relação ao trabalho nas fábricas é de que essa produção demora mais para acontecer. As etapas de produção são mais demoradas. Isso porque eu acabei de dizer, não tem tantas pessoas trabalhando, não tem tantas máquinas também ali no serviço. E então, como é algo pessoal, individual, a pessoa pode até um outro ajudante, dificulta que esse processo seja mais rápido. Isso não vai acontecer, por exemplo, no processo industrial. Porque na indústria você precisa de muitas pessoas, em alguns momentos precisou-se de muitas pessoas para trabalhar nas indústrias, mas ultimamente não se precisa de tantas pessoas para realizar esse trabalho porque as máquinas ocuparam. Então a primeira grande diferença é que não é só uma pessoa que utiliza a produção, que faz aquela produção acontecer, mas sim as máquinas. E se existem máquinas trabalhando, esse processo vai ser muito mais rápido. E consequentemente, tendo um processo mais rápido, teremos mais produtos fabricados. Então essa é uma grande diferença. No trabalho artesanal você consegue produzir 1, 2, 3 ou 4 produtos em determinado espaço de tempo. Mas na produção industrial você consegue produzir de forma muito mais rápida e muito mais produtos. Outra grande diferença são os recursos tecnológicos mais avançados, né, para a etapa de produção. Vamos pegar um exemplo então da fabricação de sucos de laranja. Um grande exemplo. Então uma produção artesanal, como é que ela vai funcionar? A pessoa precisa comprar ou coletar esse alimento, ela vai retirar o suco, espremer e então produzir ali o suco artesanal de laranjas. Já na produção industrial, aí não. As etapas serão diferentes, porque você vai precisar produzir muitos sucos de caixinha. O que vai precisar de mais água, de mais laranjas, de uma grande produção, de máquinas para poder fazer esse serviço e também o trabalho de algumas pessoas mais especializadas. Então é uma produção que tem as suas etapas a serem cumpridas. Então não é só chegar lá e fazer o produto. Não, você precisa coletar, colher, separar. Olha quantas etapas já tivemos até aqui. Precisa também lavar, então precisa levar para uma máquina que vai processar aquele alimento e então retirar o suco. Depois esse suco vai ser embalado, encaixotado e só então liberado para venda. Observe que essas são algumas diferenças existentes entre o trabalho artesanal e o trabalho industrial. Então eu espero que você tenha percebido aí esta relação que existe entre o campo e a cidade, né? Eu entendi, tio Rodrigo. Que bom então, que bom, porque assim você consegue perceber que nós vivemos na cidade, mas dependemos muito do campo. E o campo que está lá, um pouquinho distante de nós, também depende de nós daqui da cidade. É uma relação de interdependência e eu espero que você tenha percebido isso facilmente. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E ó, não se esqueça, hein? Não sai daqui sem deixar esse like. E na próxima aula a gente continua conversando sobre este assunto que está maravilhoso, tá certo? Beijo grande, minha gente. Até a próxima aula. Tchau!